Bom dia, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Joana Madsen. Eu sou criadora do Foca. Eu sou personal organizer digital. E dentre as coisas que eu quero abraçar no curso que eu estou preparando, além da organização digital, que é ter a consciência dos arquivos organizados, facilidade em achar as coisas, não tem como falar de organização digital sem falar de segurança digital. Então, as duas coisas estão entrelaçadas. E um dos pilares, além da organização e da segurança, é trazer sempre questionamentos para a nossa conscientização de hábitos que a gente tem, tanto no digital quanto no mundo real aqui fora. Porque, para mim, hoje, o digital também é real. A gente passa muito mais tempo no digital do que fora dele. Então, essa conscientização, ela é para a vida. E eu vou sempre estar trazendo isso, porque eu acho que é importante a gente refletir sobre alguns pontos. E um deles que eu vou trazer não necessariamente tem a ver exatamente com a organização digital, mas eu acho que é um ponto muito importante para a gente parar e refletir. Recentemente eu vi um vídeo sobre o Dia das Mães, não sei em qual cidade, que tinha aqueles bolos comunitários que eles fazem aquelas mesas compridas assim para a galera, para distribuir bolo para a população. E o bolo foi atacado. Pegaram pá e enfiando o bolo em balde, uma coisa assim animalesca. E eu fiquei um pouco chocada com aquilo. Já não é a primeira vez que eu vejo vídeos assim e que eu fico chocada com o tipo de comportamento, né, mostrado por nós brasileiros. E aí, isso é um assunto para outro vídeo também, que eu vou colocar junto desse. E junto desse vídeo que eu vi agora recente do Dia das Mães, tem um outro que eu já tinha comentado com algumas pessoas próximas a mim, que fala sobre a reação das pessoas ao redor do mundo na mesma cena, no mesmo cenário. Um bolo comprido, um evento comunitário público, e aonde vão ser distribuídas fatias desse bolo para a população. E aí mostra em vários lugares do mundo. Canadá, acho que Portugal, se eu não me engano, Indonésia. As pessoas todas paradas, esperando os voluntários partirem o bolo e darem o bolo para a população. Todo mundo com calma, esperando, todo mundo civilizado. Minha vez, pega um pedaço de bolo, sai. Quando chega no Brasil, é um show de horrores. É aquela mesa enorme. Quando ele libera, as pessoas se amontoam em cima da mesa e aquela coisa animalesca, selvagem, todo mundo enfiando pedaço de bolo dentro do saco. Eu duvido que essas pessoas vão comer esse bolo depois naquele estado que elas pegaram, enfiando nos potes, entendeu? É uma coisa feia de ver. E aí eu estava conversando com colegas próximos e eu fiquei me questionando. Eu falei, gente, quem realmente está passando fome, de repente faria isso? Ou só é uma cultura, eh, que adjetivo que eu dou para isso? Não sei nem nomear esse tipo de postura. Uma cultura, um hábito feio que a gente tem. E, e aí eu fico pensando várias vezes, assim, eu até fiz um vídeo recente de uma aula que eu assisti, gratuita, com um conteúdo fantástico, e as pessoas não valorizam. Então, assim, o brasileiro tem a síndrome do vira-lata, tudo que é de fora é melhor, tudo que é pago é melhor, né? Então, assim, a gente desvaloriza muito o nosso. Tudo do outro é melhor. E é uma coisa que eu reflito para a gente pensar que não é bem assim. Aí eu fiquei pensando nessa história do bolo, por exemplo. Da onde que vem esse hábito? Da onde que a gente traz esse hábito de atacar a comida desse jeito? E aí né, eu com minhas lembranças aqui, quem lembra nas festas de aniversário de 1980 e poucos, 80 e 90, que tinha aqueles balões gigantes nas festas, que tinha a hora de estourar o balão, que aí estourava, caía aquele monte de guloseimas, todo mundo. De repente não é daí que tá vindo essa herança da, desse ataque, né? E eu comi muito balinha de balão estourado, eu já deixei de comer porque não consegui pegar. E, e aí eu fico vendo onde que isso reflete em outros setores. Eu já fui em evento que eles seguram a, a plateia antes de entrar para sentar nas mesas, nas cadeiras para assistir a palestra. Então eles seguram, que nem a boiada. Quando já tem muito quórum,
do outro lado, eles estão filmando, eles abrem para a galera correr e invadir o, o ambiente e sentar nas mesas. E já participei de ter que correr? Já. Gostava? Não. Mas assim, eu queria procurar um lugar que fosse confortável para mim, né? Estratégico para mim. Mas assim, correndo o risco de tropeçar e cair, ser pisoteada, não é legal? Não. Eu gosto desse tipo de ambiente? Não. Eu fico incomodada. Até eu me acalmar depois, quando a gente senta e por instinto a gente corre para não tomar o estouro da boiada, é ruim. E eu acho que não é legal e não é educado e não é esse tipo de cultura que a gente tem que compartilhar. Que nem inauguração de supermercado. É outro lugar que eu fico apavorada. Abre, na hora que abre a multidão, invade, tropeça, não quer nem saber, entendeu? E gente levando criança para esses locais e é uma coisa que me dá uma sensação muito ruim. E esse tipo de postura que a gente tem, eu acho que de repente a gente tem que rever. E aí, trazendo isso mais para o meu nicho, eu outro dia assisti uma aula gratuita, com conteúdos incríveis, com personalidades nacionais, internacionais e super conhecimento. E tem muita aula que eu assisto gratuita, com conhecimentos assim de peso, valiosíssimos. E são aulas gratuitas e não têm a devida importância. Porque eu acho que o pessoal olha e fala assim: "Ah, é gratuito, não deve ter nada de relevante". Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que ela hoje está virando referência em muitos em outros países. A gente está tendo repercussão positiva, sabe? E, e o que que a gente pode trazer de reflexão para a gente, nós todos brasileiros? Vamos parar de supervalorizar o que tem de fora e vamos valorizar o nosso. A gente é referência em tantas coisas boas, no esporte, na gastronomia, na educação, na ciência. Por que que a gente não valoriza isso? Por que que só o de fora que é legal? Vocês acham que, de repente, nesses países que onde teve o vídeo que a galera estava educadamente esperando o bolo, você acha que desses países, de repente, não tem alguma coisa que não seja exemplar? Ter. Não existe comunidade 100% perfeita, entendeu? Tem algumas coisas que não são exemplares, não são divulgadas. Por que que quando é a nossa vez, fala, puta que pariu, é brasileiro, sabe? Eu não quero ter que ir para fora e o pessoal olhar para a gente, a gente identificado como brasileiro, seja com a camisa ou com a bandeira, o que seja, e falar assim, nossa, é brasileiro, tipo assim, segura sua bolsa, alguma coisa do tipo. Eu acho que a gente tem que ser exemplo positivo porque a gente consegue. A gente não é pior do que ninguém. A gente é um país imenso, fantástico, maravilhoso, com infinidade de possibilidades culturais, gastronômicas, entendeu? A gente tem uma criatividade ímpar. Por que que a gente pega só o ruim para mostrar para os outros? A gente consegue, a gente não é pior do que ninguém, a gente não é mais burro nem nada, a gente consegue ser educado. Por que que a gente não é? Sabe? Então, são. E assim, o que que a gente está passando para essa outra geração? Tem que começar a partir da gente, entendeu? A gente não pode só esperar o resto mudar e a gente se adaptar. O que que a gente pode, nós, abrindo a consciência, falar assim, realmente isso não tá certo, e a gente explicar. Não é só de repente ficar julgando e do outro, não. Pare, questione e fala, cara, isso não tá certo. Não é para ser assim, não precisa atacar a comida, não vai acabar, entendeu? Então, assim, aprende, tem conteúdo gratuito muito foda aí distribuído. Tem gente que usa vídeos gratuitos só para fazer blá blá blá. Tem, mas aprenda a filtrar, começa a moldar a sua bolha, começa a procurar fonte de água limpa para beber, em vez de ficar só bebendo em poça suja, sabe? Então, é esse tipo de conscientização que eu quero trazer, porque tem que partir da gente, a gente mudando nossos núcleos, nossas micro sociedades em volta, assim, a gente vai ampliando. Não é só esperar de fora. O que que você está fazendo em volta de você para melhorar a sua vida? Hum?
Gente, já fiz o vídeo lá no começo, coloquei os dois vídeos da reportagem, das duas reportagens sobre o bolo aqui pra gente ver e, e pra gente refletir. Problema todo país tem. Gente fazendo coisa errada todo país tem. Mas vamos, vamos, vamos rever nossas atitudes. A gente não precisa parecer um monte de vândalo. A gente não precisa parecer. A gente ter esses hábitos bizarros e grotescos. A gente consegue ser educado. O problema é que a gente normaliza essa aberração. Então não tem que ser, não tem que achar bonito, porque não é, né? Então, assim, eu acho que todos nós somos responsáveis. Não é só para apontar aqui e falar, olha só, a mulher estava juntando bolo, papá. Todos nós somos responsáveis. E cada um com a sua fatia de responsabilidade, né? Então, é para a gente rever os nossos hábitos e entender que a gente pode mostrar o nosso melhor, porque a gente tem muita coisa boa para mostrar.